Olá, estamos aqui para mais um programa Aleste Talks. Meu nome é Paulo Roberto Alonso Viegas. Sou diretor da Aleste, consultor legislativo do Senado Federal. Esse é um espaço para debater temas de interesse público, onde os consultores e advogados do Senado Federal convidam pessoas de diversas áreas para promover discussões relevantes a toda a sociedade brasileira. Vamos falar hoje sobre os temas tecnologia e trabalho. Voltando à nossa história, nós podemos perceber que o homem é um ser em constante evolução. E o domínio do uso, por exemplo, o domínio do uso do fogo, a invenção da roda, escrita, da moeda, o desenvolvimento da imprensa, instrumentos de navegação e do trato agrícola, terra mecânico, máquina a vapor, energia elétrica, telefonia, tecnologia nuclear, veículos aeroespaciais, internet, celulares, enfim, um número de invenções e desenvolvimentos tecnológicos que marcaram a trajetória do ser humano no nosso planeta, alteraram drasticamente a sua forma de viver e seus comportamentos. O mundo atual atravessa de forma rápida uma outra etapa desses avanços, sobretudo no tocante às tecnologias da informação, que são percebidas como alvissareiras por muitos, mas também ameaçadoras por outros tantos que estão diante desse cenário, desse contexto. Estamos na era do Bitcoin, na era do blockchain, do 5G, inteligência artificial, robôs, internet das coisas e muitos outros avanços capazes de alterar novamente a vida das pessoas de forma bastante significativa. Mas daí surgem inúmeros questionamentos. Por exemplo, como é que fica a vida das pessoas nesse novo contexto que se desenha rapidamente ao redor de todo mundo? As pessoas se beneficiarão da presença de máquinas ou competirão com elas no mercado de trabalho, por exemplo? Quem pode contribuir para arrefecer esse contexto, essa situação? E de que forma? Para discutir essas questões, promovemos um primeiro Aleste Talks voltado à discussão dessa temática, que trata da Revolução 4.0, ou talvez uma Revolução N.0, e os respectivos impactos dela sobre o mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Convidamos para esse debate de ideias o professor Marcelo Gralha, que é doutor em tecnologias da inteligência e professor do Departamento de Administração do TIDD, Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, coordenador do Grupo de Pesquisa Transformação Digital e Sociedade e do Observatório do Futuro do Trabalho. Convidamos também o consultor legislativo Rodrigo Abdala, que tem experiência de 20 anos, mais de 20 anos em tecnologia de informação e comunicação e atua como consultor legislativo na área de comunicação e informação. E também convidamos o consultor legislativo, também do Senado Federal, Pedro Neri, que é economista pela UNB, consultor legislativo de economia do trabalho, desenvolveu muitos estudos sobre economia do trabalho, renda e sistema de previdência, e vem também nos prestigiar com sua presença nesse debate. E sejam todos muito bem-vindos, e é com grande prazer que os recebemos no nosso programa Aleste Talks. Bom, como podemos perceber o atual cenário de expansão das novas tecnologias, sobretudo as de informação, e quais os impactos socioeconômicos que elas provocam na sociedade atual? Para isso, eu vou chamar primeiro o professor Marcelo Gralha para comentar essa questão. Bom, essa questão é a questão do momento, né? Porque nós estamos vivendo o que a gente chama de uma nova revolução tecnológica, né? Como outras que já aconteceram. Essa, do ponto de vista do impacto econômico, seria chamada sexta revolução, né? Sendo a primeira o que a gente conhece como a Revolução Industrial, né? E essas revoluções elas causam mudanças profundas, né, na sociedade, como a história bem mostra, né? E a gente está num momento interessante, né, que nessa nova revolução que é puxada pelas tecnologias digitais, inteligência artificial, blockchain, robótica avançada, realidade virtual, realidade aumentada e assim por diante. Essa nova revolução ela tem uma característica diferente das anteriores, né? Então existe assim uma crença de que o futuro vai repetir o passado, né? Então, como outras revoluções trouxeram grande progresso econômico, social, trouxeram também alguns efeitos colaterais, trouxeram impactos negativos também.
mas o saldo a gente pode dizer que foi positivo de alguma maneira, né? Agora, essa revolução ela tem características diferentes. Então, esse é o desafio que a gente está enfrentando hoje, né? Uma das características é a velocidade. Então, nós temos uma situação onde as tecnologias, o uso delas, a expansão delas acontece de forma muito rápida, e essa rapidez, ela impossibilita, ou limita, melhor dizendo, a adequação da sociedade, das instituições, dos governos, dos indivíduos, das universidades, das empresas, né? Então, isso é uma característica diferente das anteriores, inclusive da anterior, que foi a revolução da própria internet, e outras mudanças, né? Essa revolução ela acontece também de uma forma simultânea nos 3 setores econômicos, né? Tanto na indústria, na agropecuária e no setor de serviços, e ela certamente vai trazer impactos diferentes das outras, né? Com intensidades diferentes. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento onde a gente ainda está tem um certo deslumbramento, né, um otimismo sobre o que está acontecendo, e, por outro lado, outras pessoas têm uma certa preocupação, mas eu acho que o pensamento ele tem que ser um pensamento de risco, né? A gente tem que, como sociedade, entender o que está acontecendo, construir os cenários, né, e para aqueles aspectos negativos, a gente discutir e preparar, né, estratégias e ações que mitiguem os efeitos, né? E os efeitos já estão à vista, a gente já está percebendo, né? Então, temos situações, por exemplo, do uso da tecnologia para controle social, né, de uma forma que invade, né, a questão, por exemplo, da privacidade, né? Existe já efeitos relacionados, por exemplo, à discriminação, que a gente chama de discriminação algorítmica, né? Onde sistemas de IA são treinados, né, usando bases que são registros de ações humanas, e se, por exemplo, uma base de dados ela registrou ações discriminatórias, o sistema de IA vai reproduzir aquilo, né? Então, esse é um outro impacto social. E temos 2 grandes impactos, né, todos eles são obviamente importantes, mas tem 2 grandes impactos que é o tema, né, do nosso debate hoje. Um deles diz respeito à questão do trabalho, né, do futuro do trabalho, o risco de substituição do trabalho de uma forma mais intensa do que já aconteceu, né? E mesmo a geração, né, quando se argumenta de que coisas, né, outras vagas de trabalho vão ser criadas, etc., mas são vagas muito restritas, que exigem competências hoje que em alguns casos são impeditivas para boa parte das pessoas, né? E tudo isso, né, o segundo grande impacto, ele tem a ver com o risco de aumento da desigualdade, porque essa revolução ela tem uma característica de concentração, né, tanto de poder em empresas de tecnologia, como naqueles que detêm a tecnologia, né? Então, esses são os desafios que a gente tem pela frente. Bem, obrigado, Marcelo, pela posição. É realmente um tema bastante interessante, amplo, complexo. Vou pedir a participação do consultor legislativo, Rodrigo Abdala. Rodrigo, seja bem-vindo, Olá, prazer ter Paulo. você conosco aqui. Eu que agradeço aí o convite da LESP, né, por meio da sua pessoa, né? Então, assim, realmente um tema bastante interessante, pegando, né, o gancho do professor Marcelo, né? Do ponto de vista da evolução tecnológica, essa é uma onda, né, que ela está baseada sobre a internet das coisas, né? Então, a grande tecnologia por trás dessa transformação que nós teríamos aí do ponto de vista econômico, social, é a introdução da internet das coisas. E para que isso aconteça, a infraestrutura tecnológica basicamente está relacionada à implantação do 5G, né? Então, como você mencionou na introdução, o 5G é uma disrupção tecnológica, é uma onda tecnológica muito diferente do que foi a comunicação analógica, né? É uma revolução na transformação, na comunicação digital. Então, um dos pilares dessa nova onda tecnológica é a comunicação pelas redes 5G e por fibra ótica, que permitiu também a ampliação e multiplicação por milhões de vezes o poder de comunicação dos terminais, né, computadores, celulares, e aí isso desenvolveu, né, um grande potencial para diversos setores. Então, essa onda tecnológica, tendo como base, né, a internet das coisas, machine to machine, né, também é uma outra denominação, ela tem 3 pilares que ela se desenvolve em cima dessa base.
que uma das bases é a própria poder da internet, né, como comunicação, né, você vê aí diversos aplicativos e plataformas de comunicação, redes sociais, né, que se desenvolveram sobre essa base tecnológica que está sendo implantada aí do 5G. Você também tem a questão da própria produção de energia, né, porque a internet das coisas também possibilita a produção de energia distribuída, e isso aí também vai permitir um grande impacto econômico em toda a sociedade, porque à medida que a energia ela vai sendo produzida de forma distribuída, ela também é renovável, com um custo muito baixo, né? E, por fim, aí também uma modificação nos modais de logística, né, que também vai permitir uma logística muito mais eficiente. Então, somando essas três características, né, a comunicação digital, que permite a produção de bens e serviços, né, por um custo ínfimo, né, margem zero, né, junto com a produção de energia também de forma mais barata, né, e uma logística mais eficiente, a gente está lançando as bases para um novo sistema produtivo mais eficiente. E com base nessa eficiência do sistema produtivo, novas relações sociais e novas relações de trabalho têm que ser constituídas. Então, essa é a base, né, dessa revolução que se fala da indústria, né, da Revolução Tecnológica 4.0. Né? Então, eles têm esses três componentes, né, todos eles baseados na internet das coisas. E o que a gente precisa perceber é que toda transformação tecnológica nós vamos encontrar vencedores e perdedores. Então, aquelas indústrias que estão mais conectadas, né, com a base tecnológica anterior, elas acabam ficando obsoletas. E aquelas indústrias que se conectam a essa plataforma tecnológica nascente são as que vão, em geral, gerar maiores ganhos, né, maiores ganhos econômicos, né, e maiores ganhos sociais. Então, basicamente, esse é o contexto dessa revolução tecnológica que a gente está tratando nesse momento, de um ponto de vista mais aplicado. Obrigado, Rodrigo. Bons pontos que você evidenciou aí no seu comentário. Eu vou passar a palavra para o nosso convidado Pedro Neri, consultor legislativo do Senado Federal, para comentar um pouco da sequência que o Rodrigo falou, quanto os impactos disso na economia do trabalho, sobretudo, né? Pedro, prazer ter você conosco aqui. O prazer é meu, queria agradecer à associação pelo convite, cumprimentar o Viegas e os colegas. No mercado de trabalho, a principal discussão que tem acontecido é em relação à inteligência artificial. E o debate está mais ou menos nos termos do que o professor Marcelo, do que o Abdala já colocaram, quer dizer, historicamente se considera que mudanças tecnológicas foram positivas para o mercado de trabalho, que em toda época houve alarmismo em relação à substituição do ser humano por tratores ou por computadores, e que isso se manifestou. Mas agora também existe um argumento muito forte de que dessa vez é diferente. Dessa vez, realmente, as mudanças tecnológicas estão acontecendo em tal intensidade, em tal velocidade, que a gente teria um nível maior do que a gente chama de desemprego estrutural. Desemprego estrutural é o termo que a gente emprega para a situação de desemprego causada por, entre outros, mudança tecnológica, quer dizer, o desemprego daqueles profissionais que perderam o seu métier porque eles foram substituídos, eles não sabem fazer nenhuma outra coisa, né? A gente poderia pensar, sei lá, no ascensorista, é um exemplo de caso de desemprego estrutural. Do outro lado, os críticos ao argumento do desemprego estrutural, por exemplo, vão falar muito na falácia ludita. A falácia ludita é a ideia de que você está repetindo os argumentos lá dos luditas na Revolução Industrial, sendo contra a tecnologia, impedindo o progresso, e, na verdade, o desemprego não seria um problema, tanto porque novas ocupações vão surgir, quanto porque o avanço tecnológico permite uma redução de custos, e esse ganho é apropriado pelas famílias, que vão gastar em outra coisa, né? Eu deixei de gastar, sei lá, com o frentista no posto de gasolina, com a remuneração do frentista, eu vou gastar em outra coisa que vai fomentar um outro setor. Então, a discussão se dá de fato nesses termos. Eu acho que para a gente vai ser muito interessante pensar sempre no princípio da precaução, né?
olha, tudo bem, pode ser que novas ocupações surjam, pode ser que a tecnologia reduza custos e isso mobilize recursos em um outro setor, mas acho que do ponto de vista de políticas públicas a gente sempre pode pensar no pior e pensar no que a gente pode fazer para se organizar nesse sentido. Então, acho que são essas as minhas colocações iniciais. Obrigado, Pedro. E aí, a partir dessas colocações de vocês, né, alguns já comentaram isso, né, dos impactos no mercado de trabalho, mas essa seria uma segunda pergunta, aprofundar um pouquinho essa discussão. Quer dizer, como é que a gente pode pensar? Emprego e trabalho são coisas diferentes, né? Emprego tá em franca... todo o arcabouço jurídico de emprego está sendo muito enfrentado, né? Porque os espaços para esse tipo de conformação, né, normativa, eles estão ficando mais restritos e difíceis, né? Mas quanto ao trabalho, né, quais são as expectativas do futuro do trabalho? Eu queria aprofundar um pouco esse ponto da questão, que vocês já comentaram, mas eu queria aprofundar um pouco. Então, como é que a gente pode pensar no futuro do trabalho diante dessa, por exemplo, do IoT, que eu acho que foi, não sei se foi, acho que foi o Rodrigo que comentou, da inteligência artificial, acho que o Pedro também colocou um destaque para esse ponto. Como é que fica o futuro do trabalho diante dessas novas tecnologias, né? Não só de informação, mas também de algumas disruptivas que mudam os processos de trabalho e alargam as normas, né? São forçadas a alargar a compreensão delas, né? Como é que fica isso? Professor Marcelo? Bom, legal. Acho que os comentários do Rodrigo e do Pedro, né? A gente vai compondo aqui, né? Encaixando algumas visões. E a questão do futuro do trabalho, eu até escrevi um artigo há um tempo atrás, eu falei: o futuro do trabalho é o trabalho sem futuro, e o trabalho sem futuro, né? Que é um dos debates que a gente está tendo, né? Essa questão, quer dizer, acho que tem alguns aspectos que vale a pena a gente tratar rapidamente. Um é essa questão da substituição, que o Pedro colocou bem como né, o chamado desemprego estrutural. Esse é um dos aspectos envolvidos, né? E ele também comenta que a questão das novas vagas, novas oportunidades, hoje o que a gente está vendo é que essas tecnologias permitem um ganho de produtividade tão grande que elas vão surgir, obviamente, mas não em quantidade suficiente, né? Ou podem não surgir em quantidade suficiente para suprir aquelas que foram eliminadas, né? Agora, além dessa questão tem a questão também das novas competências, da necessidade de requalificação da mão de obra, tudo isso é pertinente, né, e necessário. Mas a gente tem um aspecto que já não é um exercício de futurismo, que é a questão, por exemplo, da precarização do trabalho. Esse fenômeno já está acontecendo, né? Ele já é bastante nítido. A gente vê, por exemplo, o trabalho de plataforma, como ele se dá do ponto de vista do que a gente chama de precarização, né? Precarização no sentido de um trabalho que não é um emprego, né? Como o Paulo falou, ele pode ser uma atividade informal, mais informal, sem os vínculos tradicionais, né, trabalhistas, mas ele aí vem acompanhado, né, de questões relacionadas, por exemplo, à redução da remuneração e redução, né, de direitos trabalhistas, mas também de condições de trabalho mínimas, né? Então isso já é uma realidade. A questão da precarização ela já está posta. A gente sabe que tem, como também foi falado, o Pedro comentou, né, digamos, essa nova economia, ela tende a uma redução de custos de uma série de coisas, né? Agora, esses custos são conseguidos, em parte, a partir da redução de custos com a mão de obra, né? Essa que é a verdade. A automação, ela acaba, né, para o empresário, por exemplo, reduzindo o custo da mão de obra. A gente também, quando, né, nessa economia da internet, a gente começa ou já começou, né, porque isso já está acontecendo, né? Um bom exemplo é o livro, né? Você vai numa livraria, um livro custa, sei lá, R$70, você vai numa plataforma da internet, ele custa metade do preço, né? E aí, naturalmente, as pessoas acabam optando pelo mais barato, enfim. Então, essa questão da precarização em relação ao futuro do trabalho é uma coisa que, na verdade, já começou, né? Já começou a acontecer, já tem a ver com o presente, né? Então, essas questões, elas vão mostrando isso, né? Que o trabalho vai ser impactado, né? Como o Pedro bem comentou, a gente tem que usar o princípio da precaução como uma base para isso e começar a construir soluções
e alternativas, né? Alternativas tanto de geração de outros tipos de trabalho, geração de renda, né? Que sejam ainda intensivos em mão de obra, então existe espaço para isso, e também preparar uma sociedade onde a demanda pelo trabalho, da forma como a gente conheceu e viveu, será diferente, né? Ou seja, vai precisar de menos gente trabalhando para gerar a riqueza que os países, que as organizações, elas buscam gerar. Então a gente tem que se preparar para um mundo diferente, onde o trabalho não vai ter essa estrutura que a gente conhece hoje. Obrigado, professor Marcelo. Eu vou inverter a ordem agora, vou chamar o colega consultor legislativo Pedro Neri para comentar, fazer suas considerações acerca desse ponto. Eu gostei muito do que o professor Marcelo falou, eu vou levantar uma provocação. A gente fala muito em precarização, a gente sabe que existem condições de trabalho muito ruins no Brasil. Agora, eu tenho dúvida se a gente já pode falar no Brasil de precarização causada pela tecnologia. Não que eu ache que as ocupações que se dão nas plataformas sejam boas ocupações, eu acho que elas estão cercadas de risco, principalmente quando não existe cobertura previdenciária e tal, mas porque aqui no Brasil a gente já vivia uma precarização antes em outro setor, né? Então, em outros setores, então depende muito. O entregador do aplicativo de comida, ele está vindo de uma ocupação, sei lá, que ele era um auxiliar de escritório, trabalhava 40 horas por semana e estava coberto pela Previdência e tudo mais, ou ele estava vindo, sei lá, da construção civil, em que ele ganhava menos, era também informal e estava sujeito a outros riscos. Então, eu entendo que para países desenvolvidos isso talvez já esteja bem colocado, né, que a tecnologia traz a precarização. Para o nosso contexto, em que a gente tem um histórico de informalidade alta, está com um nível de ocupação historicamente alto agora, ocupação formal, inclusive, eu tenho dúvida se a gente já pode falar em precarização. Eu acho que às vezes, eu não tenho certeza aqui, estou levantando hipóteses, eu acho que às vezes a gente vê como precarizado alguém que antes estava invisibilizado, alguém que agora está na porta da nossa casa, aquele cara que está entregando comida, mas antes ele estava desempregado, ou estava sei lá, na construção civil, por exemplo, né, que tem um histórico de violações de direitos trabalhistas. Agora, dito isso, eu acho que tem uma agenda aí, a gente já pode começar a falar em termos de agenda, que diz respeito não só à legislação trabalhista, como o Viegas colocou, mas que tem uma ligação acho que muito clara com aquele debate sobre o sistema tributário, né? Porque, no fim das contas, o que deixa a legislação trabalhista tão rígida e tão cara para os empregadores e para os consumidores é a tributação. E a gente sabe que a gente é um país que tributa pouco pessoas jurídicas, não à toa tem a fuga para a pejotização, tributa pouco o capital, então o exemplo da automatização é muito interessante, né? Às vezes aquela máquina, sei lá, do McDonald's que está substituindo o atendente, paga bem menos tributos do que o atendente, né? A gente tem uma tributação sobre emprego, sobre salário, que é das mais altas em termos comparados, e, de certa forma, ela compensa a baixa tributação sobre outros setores, sobre a própria elite econômica do país. Então, eu não sei se a gente vai conseguir, nesse debate de inteligência artificial, de impacto sobre o mercado de trabalho, de fugir dessa existência de um sistema tributário muito injusto, muito desigual, que onera muito a classe trabalhadora e que deixa ela mais vulnerável, então, à automação. Se você pensar que a inteligência artificial, o robô, não vai ter que pagar 20% de contribuição previdenciária, mais depósito de FGTS, mais uns 10 tributos que podem incidir sobre a folha, depender do caso. E eu digo isso porque, só para finalizar, a gente vê que essa é uma discussão que, mesmo em outros países, caminha para se falar em desoneração da folha de pagamento. Quer dizer, mesmo onde a tributação da mão de obra não é tão cara, em termos relativos, a agenda que tem sido colocada é essa: olha, se existe uma ameaça ao emprego de qualidade, ao bom emprego, a gente talvez tenha que reduzir a tributação. O Daron Acemoglu, que é um economista muito influente, acadêmico, tem colocado essa questão, né? Não só mais do que a necessidade de uma renda universal para proteger as pessoas, a necessidade do Estado talvez reduzir a tributação sobre o emprego para dar para as pessoas emprego de qualidade, que, no fim das contas, aqui talvez a sociedade demande mais do que transferência de renda. Muito bom ponto, Pedro. E aí a gente chama. O assunto é tão amplo, né, que a cada hora a gente tem uma surpresa, né, com um detalhe que a gente não chamou a atenção nossa na discussão. Mas
esse ponto da tributação é muito importante, mas isso também pode caber num outro programa dentro de uma possível série sobre tecnologia e trabalho. De repente, né, é possível fazer isso e explorar um programa só com essa questão da tributação e dos efeitos nela, sobre o equilíbrio, né, se achar um equilíbrio dentro do contexto da influência da tecnologia no trabalho. Muito bom ponto, muito bom ponto. Vou pedir a participação agora do nosso amigo consultor legislativo, Rodrigo Abdala. Rodrigo, não precisa se prender na questão tributária, mas se você quiser falar também, pode comentar. Eu vou primeiro, né, antes disso, falar um pouco da questão levantada pelo professor Marcelo. Eu vejo o seguinte: a adoção da tecnologia, ela propicia, né, em primeiro lugar, com toda a revolução tecnológica, com a redução de custos, ela permite uma expansão muito grande do mercado, né, e isso já foi falado aqui, mas trazendo como exemplos, né, a questão do livro, né. O livro digital, ele é muito mais barato que o custo marginal de distribuição desse livro, né? Não precisa do papel, não precisa da impressão, não precisa transportar, então ele é muito mais barato. Então, se ele sendo muito mais barato, as pessoas têm conexão com a internet, né? E hoje a gente tem aí 80% da população brasileira já conectada à internet, significa que o mercado potencial é muito maior, o consumo passa a ser muito maior, né? E aquele autor, aquele escritor que produziu esse livro vai receber, né, vai oferir uma renda mais alta. Então, esse é um dos potenciais benefícios. Falando da questão das plataformas, né? O custo de coordenação do transporte público, vamos citar aqui a plataforma Uber, né? Então, tinha um custo de coordenação muito alto, o custo, né, do transporte individual era muito caro. Com a coordenação, um custo muito baixo do Uber, isso permitiu a expansão gigantesca do mercado. Então, hoje a gente tem um número muito maior de motoristas, né, muito mais pessoas oferindo renda, que antes ficavam, né, impedidas de acessar esse mercado, mesmo que quisessem ser motoristas de transporte, né, de transporte público, não poderiam, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que observar que essas ocupações foram propiciadas pelo desenvolvimento da tecnologia, né, a partir do aumento da eficiência. Então, o aumento da eficiência é a base para que haja, né, um aumento do bem-estar social. E isso aí, ele é propiciado por essa onda tecnológica. Então, uma coisa que a gente pode ter uma certa tranquilidade é que a gente não sabe ainda quais são o saldo dos efeitos, né? Mas haverá certamente bastantes efeitos positivos. Eu gosto de citar o professor Raul Katz, né, em que ele separou, né, os efeitos em 3 categorias: os efeitos diretos, né, que são os efeitos da implantação dessa infraestrutura, dessa plataforma tecnológica, né, ou seja, são os investimentos feitos, né, para a instalação de fibra ótica, de antenas de 5G, né, de equipamentos de telecomunicações, a produção desses equipamentos de telecomunicações, né, que isso está na base dessa revolução tecnológica. Isso vai produzir empregos, mas não são empregos iguais aos antigos. Então, nós já vemos aqui no Brasil, né, iniciativas para fazer a requalificação daqueles instaladores que antes passavam cabos metálicos. Eles têm que se requalificar para poder, né, fazer fusão de fibra ótica, que é um equipamento muito mais delicado, muito mais sensível. Então, eles têm que ser requalificados. E a gente hoje não tem, né, pessoas qualificadas na proporção necessária para fazer essa instalação de infraestrutura necessária. Então, o primeiro, né, são os efeitos diretos da implantação da infraestrutura. O segundo são os efeitos indiretos, que é o uso dessa infraestrutura, ou seja, as empresas que produzem aplicativos. Então, precisa de mais gente aí para desenvolver em tecnologia da informação, em desenvolvedores de web, em marketing, né, via web. Então, assim, os usos indiretos, né, também, por exemplo, essas plataformas, o número de profissionais nessas plataformas aumentou muito, né? E tem os efeitos de transbordamento, né, que justamente onde está a questão mais incerta, esses transbordamentos, né, essa produtividade que perpassa aí por toda a economia. Ela vai ter um efeito positivo ou mais negativo. Então, tem 3 tipos, né, de efeitos. A gente sabe que imediatamente nós estamos trabalhando nos efeitos diretos e indiretos, mas, né, pegando um pouco a questão da tributação, né, a gente percebe que o Brasil ele costuma ser chamado de um late adopter, né? Ele demora a trazer a tecnologia para o Brasil, né, em função de que a tecnologia ela tem um custo envolvido na sua adoção, né, e que a mão de obra no Brasil ela tem um valor, né, um custo de mão de obra que ainda, né, comparado em níveis mundiais, acaba sendo mais barato contratar uma mão de obra não qualificada no Brasil do que trazer uma tecnologia que requer, né, um custo de implantação e requer uma mão de obra qualificada. Então, não só a questão da mão de obra ela é afetada, né,
pelo próprio valor dela, mas como também pode atrasar, né, a adoção de tecnologias no Brasil. Maravilha, Rodrigo. Muito bons pontos que você mais uma vez trouxe aqui. E eu ia fazer uma questão aqui, uma pergunta, vou colocar uma questão aqui que já foi razoavelmente já tocada por vocês nas colocações, que eu ia remeter aqui a posição do famoso autor Yuval Harari, que ele, ao mesmo tempo que afirma que a sociedade contemporânea tem uma visão do mundo humanista, com o livre-arbítrio do indivíduo e comunidades, protagonizando assim um papel de autoridade suprema na sociedade, ele também afirma que em breve, recentemente afirmou, né, que em breve haverá um grande número de pessoas consideradas inúteis em nosso mundo. E aí a questão seria de o que poderia ser feito para reposicionar as pessoas, né, nesse cenário. Mas vocês já colocaram um pouco dessa resposta. Aí eu já passaria para uma outra questão, que é do entendimento, né? Quanto ao entendimento do que seja necessário desenvolver em termos de políticas públicas, alinhadas, por exemplo, ao movimento de transição energética, né? São ideias novas que vêm surgindo, tomando espaço, né, na discussão internacional, e se isso pode ajudar a mitigar os efeitos indesejáveis da presença maciça das novas tecnologias de informação e outras tecnologias correlatas também, de que forma isso poderia servir como uma forma de ajudar a reposicionar parte das pessoas, né, que estão sem trabalho, né, ou ficando sem trabalho, conforme o avanço da tecnologia vem tomando seu espaço. Se esse tipo de políticas públicas, né, como da transição energética, né, para atender às necessidades da transição energética, se elas poderiam ser usadas para isso. Professor Marcelo. Oi, Paulo. Essa é uma questão bem interessante, né? Porque essas mudanças, quando a gente fala das mudanças de tecnologia, elas estão acontecendo em vários setores, né? Comunicação, logística, educação, né? E também o setor de energia, né? Nesse aspecto, a gente tem, em relação até à própria questão ambiental, né, há expectativas positivas por conta das tecnologias, né? Até pela eficiência que muitas tecnologias permitem. Só para citar um exemplo, a questão da eficiência dos painéis solares, né? E com o uso da nanotecnologia, por exemplo, né, a eficiência está aumentando, então isso é positivo, né? E o país, e o mundo, na verdade, o país, não só o país, né, mas o mundo enfrenta esse desafio das mudanças climáticas, né, e essa transição para um outro tipo de matriz, ele vai gerar muitas oportunidades, né? Então, sem dúvida que esse é um aspecto que, do ponto de vista de gerar oportunidades, né, de novos trabalhos, ele contribui, né? Então, acho que tem uma questão chave disso que a gente está discutindo, né? Até voltando um pouquinho na fala do Pedro, né? O Pedro, acho que, entre muitas coisas interessantes que ele falou, vou dar destaque a duas, né? Uma questão tributária, realmente, que merece uma discussão mais profunda, porque isso é uma parte do conjunto de soluções, porque não tem né, obviamente não tem uma solução mágica, mas tem um conjunto de soluções que tem que ser pensadas, tem que ser desenhadas, tem que ser implantadas para a gente construir o futuro e mitigar, né, aquela coisa do princípio da precaução, né, e tentar colher só os bons frutos que existem, né, obviamente, que estão sendo vistos e percebidos pelas tecnologias, mas tem os impactos negativos, né? A gente não é uma questão de se ela é boa, ruim, se é resistir a ela ou não, né? Resistir não faz o menor sentido, mas é uma questão de premeditação, né? No sentido do bem, de pensar um cenário e o que a gente faz para explorar os aspectos positivos e mitigar os aspectos negativos. Então, essa questão da revisão dos sistemas tributários é um ponto-chave. O outro é que realmente é uma situação complexa. Ele fala o caso do Brasil, e é verdade, porque a gente pega as economias maduras, é mais fácil, inclusive, a gente enxergar os cenários, né? Em países como o Brasil, né, economias em desenvolvimento, e no Brasil, com as características e com o contexto nosso, a coisa ainda está muito nebulosa, né? As coisas se misturam. Você tem, por um lado, já tinha uma questão de desemprego e de informalização e de precarização no mercado de trabalho, que não é de hoje, não foi trazido por essas tecnologias, né? Ou seja, tem uma complexidade maior, né? Então isso traz um desafio maior para nós, né? E a gente tem que ter um pensamento, como diria Edgar Morin, né, baseado na análise da teoria da complexidade, né? De entender que
que existe interação entre uma série de fatores e nem sempre dá para isolar cada fator desse e tratar separado, né? Porque um interfere no outro. Então é um desafio adicional. Um ponto só ainda para esse debate, né? É essa questão da produtividade. Acho que o Rodrigo falou da eficiência, né? Mas as duas são primas, por assim dizer, né? A grande busca, por exemplo, das empresas, que é quem acaba puxando isso por interesse econômico, é a grande produtividade, né? Tem um exemplo muito interessante, que já tem alguns anos, que a Adidas tinha uma fábrica na China, fabricando um determinado tipo de tênis, que ela empregava 1.000 e poucas pessoas, né? E aí ela construiu o que a gente chama hoje de indústria 4.0, né? Uma fábrica inteligente, né? Dentro do contexto do 4.0, e reintegrou essa fábrica para a Alemanha, trouxe de volta, porque essas empresas foram para os países em desenvolvimento por conta do custo da mão de obra. Só que agora elas estão voltando, né? E a fábrica na Adidas, essa Smart Factory que ela construiu, com menos de 100 pessoas. Então, uma relação de 1 para 10, praticamente, de redução da quantidade de pessoas. E está aí o ganho de custo dessa empresa na aplicação da tecnologia, né? E o mesmo acontece no setor de serviços. É o que, por exemplo, a gente está vendo agora o grande debate com o ChatGPT, né? Por exemplo, sistemas de atendimento, call center, né? A Índia, por exemplo, uma parte muito significativa da economia dela é baseada em duas coisas, inclusive em programação, né? Desenvolvimento de software, algoritmos e tal, de TI, e os call centers, que estão diminuindo já há alguns anos, uma taxa de mais ou menos 5% ao ano, por conta da substituição tecnológica, né? E eu falei do ChatGPT, ele é uma outra frente que surgiu agora, né? Uma coisa que está muito, muito recente, a gente está vendo nesse momento. E ele também substitui o trabalho do próprio programador de tecnologia, né? Ele consegue programar, por exemplo, em Python, né? O ChatGPT, você pede ele fazer um site, HTML, ele faz o site, né? Então, vejam como a gente tem desafios interessantes aí para o nosso futuro próximo, né? Obrigado, professor Marcelo. Eu vou voltar a chamar o consultor legislativo, o Rodrigo Abdala, para comentar, aproveitar a fala do professor e falar, e Rodrigo, qual é a saída? Para onde as pessoas vão ser direcionadas, além desses programas, dessas políticas públicas que se ensaiam para frente? Paulo, eu entendo assim, né? As políticas públicas elas têm que ser pensadas primeiro com base na dinâmica, né, que a gente vê no mercado, né? Então, as políticas, na verdade, elas têm que ser direcionadas para aquele lado que seja o lado hipossuficiente, o lado mais fraco, obviamente, né? E por isso que a gente tem políticas aí de proteção, né, social, proteção ao trabalhador, mas a gente precisa entender a dinâmica, né? Então, a primeira coisa assim, muito importante que o professor Marcelo falou é que essa é uma dinâmica que ela não é uma dinâmica local, é uma dinâmica global, né? Então, nós temos aí vencedores e perdedores em todo o globo, né? Então, à medida em que a tecnologia ela vai avançando mais rápido em alguns locais, né? China, Estados Unidos, Europa e tal, e o Brasil vai ficando para trás, né? Os vencedores vão se estabelecendo nessas áreas. Então, a gente percebe que hoje a China é uma das maiores, né, detentoras de patentes nessa área de comunicação, que é a base dessa onda tecnológica, é a China que tem mais produzido patentes. Então, primeiro a gente tem que analisar essa dinâmica global, e segundo, a gente tem que analisar a dinâmica também de como é que essas relações elas se estabelecem, né? Então, a gente não está mais falando simplesmente na automação que vai tirar o emprego do ascensorista, né? Que vai tirar, por exemplo, um carro autômato, né? Que vai tirar o emprego do motorista. Nós estamos falando também de inteligência artificial, onde as três principais, né? Três de profissões que vão ser altamente impactadas, nós temos, por exemplo, contadores, né? Nós temos, por exemplo, advogados, né? Tem aí já um aplicativo em funcionamento da IBM, Dr. Watson, né? Que já tem uma taxa de assertividade aí maior do que de vários advogados. Então, a parte jurídica vai ser bastante afetada, né? E também até a parte de medicina, médicos, né? Então, com a evolução de equipamentos, né, de 5G, de inteligência artificial, vão produzir resultados, né, laudos, né, mais assertivos com base nessas tecnologias. Então, nós não estamos falando simplesmente, né, naqueles empregos, né, de baixa qualificação, nós estamos falando de empregos que são altamente qualificados, que vão precisar se redefinir, né? Então, aonde que vai a tecnologia? Ela vai privilegiar, basicamente, a economia criativa, né, a produção de conteúdos, a produção intelectual, então, a pesquisa, a ciência, a resolução de problemas,
tudo isso vai estar entre os lados beneficiados. E aquelas tarefas que podem ser substituídas por um algoritmo são os lados que vão ser mais prejudicados. Mas isso não significa que a gente também vai extinguir as profissões jurídicas, ou advogado, ou contador, ou médico. Não, eles terão que se especializar naquelas áreas e utilizar a inteligência artificial, o chat GPT, por exemplo, para produzir relatórios mais assertivos, produzir laudos mais assertivos. Então, vai ampliar a capacidade de produção desses profissionais. E, obviamente, né, o mercado vai precisar de menos profissionais. Então, nós temos a dinâmica, né, da tecnologia e a dinâmica entre países, né? Então, isso é muito importante da gente situar, de que se o Brasil não se estabelecer nesse mercado, né, provavelmente vai ficar do lado em que vai perder, né, profissionais qualificados, à medida em que, por exemplo, um médico, né, por exemplo, na Índia, na China, nos Estados Unidos, na Europa, vai poder atender um paciente no Brasil por meio das redes, né, de comunicação. Então, pode ser que os empregos sejam perdidos no Brasil e os empregos tenham ganhos positivos em outros lugares, e a gente ficaria no pior dos cenários da adaptação da tecnologia no país. Fantásticas colocações, mas preocupantes também, professor. Perdão, professor e consultor legislativo Pedro Neri, a luz no fim do túnel? Eu acho que sim, eu acho que a questão sobre transição energética foi muito bem colocada, porque é para onde já vinha caminhando a discussão sobre políticas de emprego, né? A gente sabe que, embora haja o crescimento da inteligência artificial e de outras tecnologias, demandas para trabalho humano sempre vão existir, principalmente num país como o nosso, em que tem tantas demandas ainda insatisfeitas, né? Então, a minha dúvida é só como é que o Estado conseguiria financiar isso, né? Então, talvez a gente tenha que, de novo, ver que setores que vão mostrar esse crescimento exuberante da produtividade causado pela inteligência artificial. O Estado, nesse cenário, arrecadaria sobre eles para gastar em programas, por exemplo, frentes de trabalho para reflorestamento ou alguma outra agenda. Lembrando que, assim, a gente ainda tem problemas no Brasil falando de problemas do século XXI, mas a gente ainda tem problemas do século XX, talvez do século XIX, por exemplo, a questão do saneamento básico, que também é uma questão ambiental. Então, eu acho que colocar a gente para trabalhar, para atender as demandas das pessoas, eu acho que não vai faltar. A gente tem uma agenda toda de cuidados, né? Cuidados tanto para a primeira infância, como creches, como para idosos, que é uma questão também do futuro no Brasil, que só é feita por humanos. Então, a gente sempre vai precisar, e sempre está faltando gente para trabalhar nesses setores. Então, a minha dúvida é só se a gente vai conseguir chegar num arranjo em que a gente concorde com a sociedade em tributar mais uma determinada atividade, um determinado setor, para subsidiar esse tipo de trabalho. Mas eu acho que sim, acho que existe luz no fim do túnel, digamos assim. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Eu tinha mais uma última questão para trazer para vocês, que seria relacionada o que pode ser feito, né? Quer dizer, seria formas de solução para esses problemas que vocês discutiram com muita propriedade, né? E aí eu pergunto, como os governos, em especial o poder legislativo, né? E aí falo das 3 esferas de poder, União, Estados, municípios e Distrito Federal também, de que forma eles podem atuar diante desse cenário tão complexo e desafiador, sobretudo quanto às questões do trabalho da geração de renda, considerando todo esse contexto por vocês apresentado e discutido. Professor Marcelo. É legal, Paulo. Acho que essa questão que você coloca amarra o que a gente estava debatendo, né? Agora, e até pegando o gancho no que o Pedro comentou, né? É uma situação de, né, como sempre a gente, né, discute em estratégia, você tem ameaças e tem oportunidades, e às vezes as duas estão conectadas, né? Vem junto no pacote. E
E há uma série de oportunidades, né, no caso do Brasil especificamente, de questões que têm que ser feitas, né? Então, como ele citou, a gente tem uma série de atividades que são intensivas em mão de obra e que, no caso do Brasil, nós somos muito carentes, né? Como recuperação ambiental, né? Recuperação de áreas degradadas, preservação, cuidadoria de idosos, né? Questões de saúde pública, que são áreas que elas precisam de, digamos, aí amarrando um pouco na sua questão do legislativo, né? De políticas públicas e de estímulos mais específicos e mais potentes, né? Porque é claro que essas áreas, de alguma maneira, têm, né? Como o próprio Rodrigo falou, da economia criativa, que é outro espaço tremendo para a geração de trabalho e renda. Então, talvez não tenha nada de novo, né? O que tem é uma questão de uma intensidade, de ter um foco em termos de políticas públicas e de ações estratégicas, né, em nível de governos, para nessa frente de geração de trabalho de qualidade, né, e geração de renda, aproveitando essas carências estruturais que o país tem. Né? Então, esse é um ponto muito claro. Aí tem outros aspectos, porque, aliás, só voltando um pouquinho, porque esse que eu citei, esses setores que o Pedro citou, eu citei, o Rodrigo citou também, eles, em grande parte, eles também acolhem profissionais que não têm uma qualificação tão sofisticada, que é a maioria da nossa população, né? Então, esse é um ponto importante. Aí a gente tem também o outro lado de profissões qualificadas, que também foi citado, né, como advogados, contadores e outras profissões, que aí é uma questão também de requalificação, é uma outra estratégia, uma estratégia de requalificação, né, para que se use a tecnologia. Então, tem uma série de questões. E o que foi falado, né, também nesse debate, que tem a ver com a questão de política pública, tem a ver também com o poder legislativo, as questões relacionadas à competitividade econômica do Brasil, né? Então, por exemplo, o caso da indústria que a gente citou, né, desse movimento da indústria 4.0, a gente está vivenciando já há alguns anos, algumas décadas, por melhor dizendo, um processo de desindustrialização. Então, isso não é de forma alguma interessante para o país, até porque o setor industrial ele tem uma pirâmide de atividades e salários diferente do setor de serviço. O setor de serviço ele é naturalmente mais desigual, ele tem pouca gente tendo um salário melhor e muita gente tendo um salário pior, né? O setor industrial ele tem uma espécie de classe média, né, do ponto de vista de remuneração salarial dos técnicos especializados, analistas, etc. Né? Então ele tem um perfil diferente a indústria. Então, normalmente se espera que uma economia tenha alguma coisa acima de 20% do PIB sendo gerado pela indústria. Isso é saudável. Então, essa é uma outra discussão, né, que inclusive já está na pauta. Mas é importante, tem um aspecto de competitividade, né? O Rodrigo sacou bem, tem ganhadores e perdedores, a gente não pode ser ingênuo nisso daí. Então, e hoje o Brasil está na situação, está do lado dos perdedores, né? Os diagnósticos das organizações internacionais em relação a essa nova revolução, a gente está no lado ruim, né? Mas isso não é uma como se diz, não é uma coisa que não possa ser evitada, né? É uma coisa que a gente tem que construir, a gente tem que ter só a lucidez desse cenário, né? E pensar nas estratégias de como a gente consegue tirar um proveito bom disso, né? Então, eu acho que a questão legislativa tem esse aspecto, e também o aspecto de regulação, né, da questão de uso da IA, como os debates que estão acontecendo hoje, a proposta de legislação de inteligência artificial, mesmo, né, que é um tema super polêmico, mas a regulação nas redes. Então, o papel legislativo nesse é essencial, ele tem que estar totalmente entendendo, né, o que está acontecendo, as questões técnicas, né, tem que se apropriar disso para propor, né, regulações, legislações para esse aspecto, até as questões tributárias, por exemplo, né, que o Pedro citou. Então, assim, é um papel essencial, necessário e estratégico. Obrigado, professor Marcelo Gralha, muito obrigado pela colocação. Vou passar agora para o Pedro Neri comentar um pouco da participação, onde entraria o governo e em especial o Poder Legislativo nessa discussão, o que poderia ser feito. Pedro, a palavra é sua. Eu acho que tem três agendas assim que são interessantes.
A primeira que eu já falei aqui antes é a questão da tributação, né? Eu acho que se existe uma ameaça aos empregos, a gente tem que rever a tributação que a gente tem sobre emprego formal. Uma coisa relativamente simples de fazer seria desonerar o primeiro salário mínimo, né? Então, a gente está falando de não exigir tributos sobre a primeira faixa de salário, digamos assim, né? o que não custaria tanto assim para o Estado e poderia ter um ganho importante, principalmente para os trabalhadores de menor qualificação. A segunda agenda é aquela de renda básica. O Brasil já é o primeiro país a ter na Constituição o direito à renda básica previsto ali no artigo 6º. Isso tem sido feito, vinha sendo feito com o Auxílio Brasil, agora o Bolsa Família. Mas tem muitos problemas de desenho, né? Eu acho que talvez fosse interessante que esse tipo de política tivesse uma cobertura maior e pagasse e o ajuste talvez ficasse no valor do benefício do que ter uma cobertura restritiva, né? Então eu gostaria de ver um benefício mais universal, talvez um benefício universal para famílias com crianças, não sei, alguma coisa nesse sentido. E a terceira agenda que eu acho que o professor Marcelo e o Abdala já colocaram é a agenda de qualificação profissional, né? Que a gente chamaria no jargão de políticas ativas de emprego. Isso a gente faz muito mal no Brasil. A gente tem, para começo de conversa, um orçamento muito pequeno, né? Essas políticas são dependentes do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que gasta basicamente tudo com benefícios, né? O seguro-desemprego é bônus salarial. A gente gasta uma parcela muito, muito ínfima mesmo, tanto de proporção do PIB quanto de proporção do FAT, com políticas de qualificação e treinamento de mão de obra, também de intermediação de mão de obra, quando em outros países, outras democracias, as políticas de qualificação de mão de obra são uma parte fundamental da própria concepção de estado de bem-estar social, porque eles respeitam um risco do mercado de trabalho, né? Um risco de obsolência, digamos assim. Então, a gente está falando de tão importante quanto ter um INSS ou uma agência sei lá, da Caixa, que opera benefícios, a gente ter agências do Sistema Nacional de Emprego, né? Então, acho que isso é algo que a gente faz pouco do ponto de vista do legislativo. Acho que a gente poderia tentar garantir um mínimo, né? Acho que a gente já tem algumas proposições nesse sentido de garantir uma aplicação mínima do FAT para programas de qualificação de mão de obra. Maravilha, Pedro. Muito obrigado aí. Bons pontos também. Tivemos um mar de ideias aqui nessa conversa de hoje, uma coisa muito, muito bacana, incrível. Passa a palavra final aí para o nosso colega Rodrigo Abdala, por favor. Paulo, nesse tocante, né, das políticas, eu vou um pouco além aí do professor Marcelo e do Pedro, né, a respeito de requalificação, né? Quando a gente está falando de requalificação, nós estamos falando de um profissional que já está no mercado, né, para adaptá-lo ao novo mercado de trabalho. Mas talvez a gente precise fazer alguma coisa também em termos de qualificação, né? Não adianta continuar a formar nossos profissionais, né, para profissões que em muitos casos já estão começando a ficar obsoletas, e quando eles se formarem estarão obsoletas. Então a gente precisa, né, rever, né, currículos de formação de profissionais, e inclusive com a velocidade de adoção da tecnologia, como o professor Marcelo falou, que está cada vez mais rápido, talvez rever até os prazos, né, de formação dos nossos profissionais, né, e talvez uma política permanente de requalificação. Então, aquele profissional que está qualificado hoje, né, tenha que ser requalificado daqui a 10 anos, num próximo ciclo de 20 anos. Então, tem uma requalificação permanente, né, e uma preocupação inicial com a qualificação com aquela primeira qualificação, né? Os médicos, os advogados, os contadores não poderão ter a formação que tem hoje, ela precisará ser mudada. E outra questão que eu queria também insistir, né, não adianta a gente tentar redistribuir, né, a renda do país se a renda for pouca. E a renda do país só vai conseguir efetivamente estar do lado dos vencedores se a gente tiver inserido no mercado global, no mercado mundial da tecnologia. Tá? E esse mercado mundial ele é baseado em propriedade intelectual, tá? Ou seja, direitos autorais, patentes. Então, o Brasil precisa ter uma política mais ativa, um foco mais específico no desenvolvimento tecnológico, né? Desenvolvimento de patentes, desenvolvimento de direitos autorais, né? E aí também direitos autorais valendo para a economia criativa. Então, quanto maior for o reforço das políticas públicas, né, no governo, tanto do executivo, no governo federal, do executivo, quanto do legislativo, quanto mais política nós tivermos, mais inseridos nós estaremos dentro dessa cadeia global e mais valor a gente pode capturar.
Se a gente ficar, né, de uma certa forma inerte, né, eu vou dar um exemplo aqui, né, de, por exemplo, hoje, né, numa das principais setores do nosso PIB é a agricultura. Mas a agricultura, né, diante de um movimento, né, de automação, em que as máquinas elas são produzidas fora do país, os satélites são produzidos fora do país, e toda a operação da máquina, inclusive, vai poder ocorrer à distância, né, esses empregos, inclusive, que estavam sendo gerados aqui, vão deixar de ser gerados no Brasil e vão ser substituídos por empregos fora do país. Então, é necessário também que a gente esteja inserido, né, na dinâmica global da produção, e especificamente com propriedade intelectual, né, dentro dessa cadeia global. Tá? Então, essas seriam as duas minhas contribuições em termos de política. Já tínhamos conversado, né, Rodrigo, sobre essa questão da questão agrícola, né? E quando você me falou, você pode estar operando a máquina por um satélite comandado na América do Norte, numa máquina que é operada da China ou da Índia, e a operação financiada pelo recurso do norte da Europa. Então você tem uma rede muito complexa, mas isso é questão para um outro Last Talks, porque não vai dar tempo para o de hoje. De qualquer forma, eu queria muito agradecer a agenda que vocês nos concederam aqui para a Leste. A Leste está muito satisfeita em poder contar com pessoas tão grande capacidade de pensamento, de reflexão, e que puderam nos brindar hoje com esse colóquio, né? Essa conversa. E que isso seja um primeiro programa, que eu acredito que vai ser, de uma série de programas dessa discussão, que a gente pode pegar alguns pontos dessa discussão e abordar de forma mais específica em outros programas. Mas foi um pontapé inicial muito bom, muito importante. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela agenda que vocês nos concederam, repito, e foi muito importante poder contar com vocês aqui. Muito obrigado a todos. Agradeço também a quem nos ajudou nesse programa. E aí vai desde o Luiz Eduardo Viegas, que me apresentou o professor Marcelo, e comecei a conversar sobre o tema e achei interessante trazer para a Leste, como também o Marcos Peixoto, diretor de comunicação da Leste, Sérgio Lerra, Janaína. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês três, principalmente.